E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a milhões de aposentados e pensionistas do INSS: a mega fraude que causou descontos indevidos nos benefícios. O Tribunal de Contas da União, TCU, acaba de dar um ultimato para o INSS: 15 dias para dizer como vai ressarcir as vítimas dessa roubalheira bilionária. Ao mesmo tempo, o próprio INSS está com dificuldades para saber exatamente como fazer e quantas pessoas foram lesadas, o que está atrasando ainda mais a devolução do dinheiro. Querem entender essa história direitinho? Então, fica com a gente até o final do vídeo. Mas antes, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma informação que sempre estamos trazendo por aqui. Vamos lá. O TCU não está para brincadeira e botou pressão no INSS. Deu um prazo de apenas 15 dias para o órgão explicar exatamente como vai devolver a grana que foi descontada irregularmente dos segurados. Essa decisão mostra que a paciência com o INSS está no limite. Quem puxou essa briga foi o ministro Bruno Dantas, do TCU, depois de receber uma denúncia do Ministério Público Federal. O TCU quer saber de tudo para garantir que o processo de devolução seja transparente e funcione de verdade. Primeiro, eles querem um plano completo de como o INSS vai devolver o dinheiro que sumiu da conta dos beneficiários, principalmente aqueles que foram pegos na operação sem desconto. Segundo o TCU, quer saber de onde vai sair essa grana toda, ou seja, qual vai ser o tratamento no orçamento. E não para por aí. O INSS também vai ter que explicar quais medidas administrativas foram tomadas ou ainda vão ser para punir os servidores públicos que estavam metidos nessa fraude e deixaram esses descontos acontecerem. Para complementar, o TCU pediu uma lista com o nome de todos os agentes públicos e as associações que estão sendo investigadas na operação sem desconto. Esse prazo apertado do TCU, junto com a atuação do Ministério Público Federal, mostra que a coisa está séria e que eles não estão nada satisfeitos com a forma como o INSS estava lidando com essa situação até o momento. Parece que a pressão está aumentando para que o INSS resolva logo esse problema e devolva o dinheiro para quem tem direito. A pressa do TCU, nesse caso, tem um motivo bem forte: a gravidade da fraude que foi descoberta pela operação sem desconto. Essa operação foi uma força-tarefa da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. As contas não fecham e o prejuízo estimado para os aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 não é nada menos que 6,3 bilhões de reais. A principal forma de fraude era descontar valores dos benefícios sem a autorização dos segurados e essa grana ia parar em diversas associações. O TCU ficou especialmente preocupado com a fragilidade institucional do INSS. Segundo a decisão do ministro Bruno Dantas, essa fragilidade permitiu que a fraude acontecesse com a participação de gente importante dentro do próprio INSS. Isso quer dizer que o problema não foi só em um ou outro caso isolado, mas pode ter sido algo que rolou em vários níveis dentro do órgão. A função principal do Tribunal de Contas da União é cuidar do dinheiro público, investigar quando tem coisa errada e garantir que quem foi prejudicado receba o que perdeu. Com a atuação do tribunal nesse caso, a questão sobe de nível e agora o governo federal precisa dar respostas e soluções concretas. Não é só um problema interno do INSS. Essa história de fragilidade institucional e de possível envolvimento de altos funcionários do INSS levanta uma baita dúvida. Será que as regras de fiscalização e controle dentro do órgão não funcionaram ou foram simplesmente ignoradas? Se foi isso, explica como essa fraude conseguiu durar tanto tempo e causar um prejuízo tão grande. A grana desviada e o tempo que o esquema ficou funcionando mostram que é preciso investigar a fundo o que aconteceu e fazer mudanças sérias para que isso não se repita. Um dos maiores nós nessa história toda é que o INSS não está conseguindo contar direito quantas pessoas foram vítimas dessa fraude.
A forma como a fraude foi organizada dificulta essa contagem. Não era só descontar sem autorização, mas também descontar valores maiores do que os apareciam em documentos supostamente autorizados. A própria CGU já tinha avisado que não dava para saber ao certo quantas pessoas tinham sido afetadas. Essa falta de clareza sobre quem perdeu e quanto perdeu atrapalha muito na hora de criar um plano de ressarcimento que realmente funcione. Sem saber o tamanho exato do problema, fica impossível para o governo calcular quanto dinheiro vai precisar e qual a melhor maneira de entregar esse dinheiro de volta para os segurados. O fato de a fraude ter acontecido de várias formas diferentes, com descontos não autorizados e valores inflacionados, mostra que foi uma operação bem pensada e talvez com várias ramificações. Isso torna a tarefa de encontrar todas as vítimas e calcular o prejuízo um desafio cada vez maior para o INSS. Essa complexidade toda sugere que houve um esforço para esconder a real dimensão do esquema e agora isso está sendo um grande obstáculo para que o INSS consiga resolver a situação de forma justa e completa. Essa dificuldade do INSS em contar as vítimas tem uma consequência direta. O ressarcimento está atrasado. Apesar da urgência em resolver essa questão e das promessas do novo presidente do INSS de que o pagamento seria feito direto na conta dos beneficiários, ainda não se sabe ao certo como esse dinheiro vai ser liberado. Essa indefinição está deixando os aposentados e pensionistas muito ansiosos e preocupados, já que eles querem receber de volta o dinheiro que foi tirado deles de forma indevida. No momento, a principal ideia para conseguir o dinheiro do ressarcimento é usar bens que foram apreendidos de pessoas e empresas envolvidas na fraude. Só que tem um medo grande de que o valor desses bens não seja suficiente para cobrir todo o prejuízo dos beneficiários. Essa incerteza sobre se vai ter dinheiro para todo mundo mostra que o governo talvez esteja hesitando em usar dinheiro público direto para o ressarcimento, o que pode indicar o tamanho da fraude. A falta de uma fonte de dinheiro clara e imediata, além dos bens apreendidos, mostra o desafio financeiro que o governo está enfrentando para reparar os danos causados. Estão marcadas mais reuniões entre o INSS, o Ministério da Previdência Social e o Palácio do Planalto para tentar encontrar uma solução definitiva. Enquanto essa novela continua, é muito importante que os aposentados e pensionistas fiquem de olho nos seus extratos do INSS e verifiquem se tem algum desconto que eles não autorizaram. A recomendação é acompanhar os canais oficiais do INSS e sites de notícias confiáveis para ficar por dentro de todas as novidades sobre o processo de ressarcimento. Para resumir a história, o TCU deu um prazo de 15 dias para o INSS apresentar um plano de ressarcimento, mas o órgão está tendo dificuldades para contar quantas vítimas foram afetadas pela fraude. Essa situação toda mostra a gravidade do problema e a necessidade de o governo dar uma resposta rápida e eficiente. Só que os desafios para fazer o ressarcimento acontecer são grandes, tanto na parte de organização quanto na parte financeira, o que deixa muita gente preocupada. A expectativa é que o INSS cumpra o prazo do TCU e que uma solução justa e rápida seja encontrada para devolver o dinheiro para quem foi lesado nessa fraude bilionária. E você, o que achou dessa história? Já verificou os seus extratos do INSS? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que todos fiquem informados. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!